Bom, meu nome é João Gabriel, vou estar apresentando meu portfólio da disciplina de Bootcamp do CEUB. Eu queria estar ressaltando logo de início as tecnologias que foram usadas. Eu optei por usar o HTML, o CSS e o JavaScript de início, por ser uma tecnologia mais básica, algo mais iniciativo, né, no desenvolvimento web. Por se tratar de um projeto leve em si, né, de um projeto mais simples e tal. Eu logo de início eu pensei em desenvolver em React, porém por se tratar de um projeto leve eu acabei optando por usar o HTML mesmo. Vou estar acessando aqui o site junto com vocês, só pra estar... Deixa eu só trocar a tela aqui. Pronto. Deixa eu só... Aí. Logo de início a gente se dá, né, com a intro do site, então eu optei por essa animação de preenchimento. Então ele faz todo o contorno da letra e depois ele preenche com fade, né, na parte da letra em si. Então eu optei por deixar o Gabriel Souto por uma preferência mais pessoal minha mesmo. Então é uma preferência minha. Logo após a intro, né, a gente se depara com o sobre, né, então aqui vai falar: olá, me chamo João Gabriel, sou estudante do CEUB, sou apaixonado por tecnologia, tenho conhecimentos com desenvolvimento web, design, inovação, tenho experiências com React, Vite, Angular e tenho interesses futuros em back-end e tal. Aqui, eu optei por deixar três botãozinhos, né, três ícones. O primeiro é o do Instagram, o segundo do LinkedIn e o terceiro do GitHub. Todos eles redirecionam para as plataformas, né, que o usuário clicar. Logo abaixo, eu optei por baixar o currículo, né? Eu não quis criar uma seção para criar o currículo em si, então eu optei de deixar por início, para ficar algo até mais fácil do usuário, né? Então o usuário, ao entrar, ele já se depara aqui com o botão e ele já consegue baixar. Então aqui no currículo, é um currículo bem simples. Ele vai ter o sobre, uma foto minha, formação, conhecimentos e cursos de conhecimentos complementares. Vai ter minhas experiências profissionais, estagiário e tal, freelancer. Então, o portfólio não, perdão. O currículo em si, ele foi feito em Word, porém, ao usuário baixar, ele é baixado em PDF. Aqui na direita, eu deixei uma foto minha, né? Uma foto minha. Logo aqui abaixo, logo de início, eu deixei um carrossel com as tecnologias que eu tenho conhecimento. Então, que seria o Node, o React, o JavaScript, o SAS, HTML, CSS, Figma. Tem tantas plataformas não, perdão. As tecnologias de desenvolvimento quanto de design, né? Então, descendo mais um pouco a tela, a gente se depara com a seção de desenvolvimento. Eu optei por deixar seis desenvolvimentos de início, né? Inicialmente. Cada cardzinho desse tem uma animaçãozinha e contém os botões. Vocês conseguem reparar que alguns têm o GitHub e o visualizar, outros só tem o visualizar e alguns só tem o GitHub. Por quê? O Bíblia Virtual, ele é um projeto desenvolvido por mim, ele é um desenvolvimento próprio. Foi o primeiro desenvolvimento que eu fiz, o meu primeiro projeto. No entanto, ele até está pausado, porque eu planejei fazer ele em React futuramente. Então, por se tratar de algo meu, de uso próprio, então eu tenho o botão do GitHub, do meu repositório, e tenho o visualizar, para as pessoas poderem acessar a plataforma. Então, por se tratar de algo próprio, eu tenho esse livre acesso tanto do sistema quanto do repositório. Logo ao lado, a gente tem um site institucional de uma associação do STJ. Por se tratar de algo privado, eu somente posso disponibilizar o visualizar, pois o repositório é um repositório privado deles. Então, eu não consigo estar disponibilizando o código para qualquer pessoa ter acesso, por questão de segurança. O mesmo ocorre com a Dominus. Por se tratar de um e-commerce, né? Então, tendo ali acesso ao front, ao back-end, as pessoas, questão de hack mesmo, né? Pode acabar achando alguma brecha na parte do código em si. Então, é algo mais privado, né? Logo abaixo, a gente tem os desenvolvimentos, os meus últimos desenvolvimentos, né? Que são da Faculdade Cerrada, onde eu faço estágio. Aqui a gente percebe que os dois primeiros da esquerda, eles só tem um GitHub. Por quê? O sistema de atendimento, ele roda em um servidor localmente na faculdade. Então, ele não tem ali um banco de dados, ele não tem uma hospedagem da HostGator, da Hostinge, de alguma plataforma em si. Ele roda totalmente localmente ali e fica girando 24 horas por 48. Então, é algo que, mesmo que eu tivesse como, eu não daria acesso, pois pode causar interferência na fase de atendimento. Eu penso futuramente nesses que tem só o botão do GitHub, subir um deploy teste na Vercel e deixar ele só para visualizamento, né? A parte do gestão patrimonial é outro sistema. Ele tem um deploy de teste em si, mas como eu ainda não implementei os botões visualizados do deploy de teste, ele está no momento 100. Mas eu não acrescentei também o visualizar do projeto oficial, pois se trata de um projeto próprio da faculdade. Então ali tem os pertences da faculdade, tem as diretrizes, tem as informações do patrimônio da instituição inteira, né? E algo que não pode qualquer pessoa ter um acesso assim. Então a gente tem até o acesso do GitHub, pois se trata de um repositório clone, né? Não um repositório oficial. Tanto que a gente vem aqui no sobre, a gente tem acesso à plataforma em si. Então, aqui abaixo a gente tem a paginação, né? Eu optei por deixar apenas 10 desenvolvimentos, 10 projetinhos. Então tem a tela de login, site da MP Telecom. A MP Telecom, você pode perceber que é uma empresa privada, porém ele tem um GitHub e o visualizar. O que acontece aqui? A empresa da MP Telecom, ela me contratou em si, né, para poder fazer o sistema, o site, como está sendo mostrado aqui.
tá só um pouquinho largada a internet, mas foi um projeto que foi iniciado e foi descontinuado pela própria MP. Então, nesse caso, o que que acontece? Eu, por ser um desenvolvimento próprio, por eu ter os direitos desse desenvolvimento, eu optei por deixar tanto o GitHub quanto o visualizar. Aqui a parte, eu tenho um gerador de panfleto, tela de login, paint kits e etc. Então, na parte dos meus desenvolvimentos em si, é isso. Aqui eu coloquei um filtro, né, para ficar mais navegável. Então, eu tenho todos, sistema, landing pages e próprios. Futuramente, eu pensei em alimentar mais, né, essa parte de desenvolvimento para deixar mais coisas. Mas no momento é isso. Logo descendo aqui, a gente se depara com o mesmo carrossel do de cima, do anterior, porém ele contém a logo de algumas das empresas que eu ofereci serviço. Então a gente tem o apoio Metalógica, se não me engano, o Bom Pra Você Supermercado, Associação da STJ, Papel Camassa Real, Lanchonete Cerradinho, Faculdade Cerrado, entre outros. O que dizem sobre mim? Próxima sessão à parte. Aqui, nessa sessão, eu optei por deixar somente os relatos, né, das pessoas que trabalham comigo atualmente na Faculdade Cerrado. Então, eu tenho o William, eu tenho a Ellie, que é minha supervisora, e eu tenho a Jéssica. Cada um tem um relato diferente e um comentário sobre a minha pessoa. Futuramente, eu penso sim em fazer uma espécie de carrossel e ficar passando, né? E também colher registro das empresas que eu ofereci. No momento, eu só deixei das pessoas que trabalham comigo, né, em si. Logo abaixo, a gente tem um percurso acadêmico e profissional. Se a gente der uma olhada no meu repositório, né, do portfólio, a gente vai notar que abaixo do título tinha um botão Meu Currículo. Eu removi ele, pois eu achei que ficou algo muito repetitivo, algo que não estava encaixando muito bem no design. Então eu deixei só como se fosse uma. Como que eu posso dizer? Uma trilha do tempo da minha formação e da minha experiência profissional. Atualmente eu trabalho como estagiário na Faculdade de Cerrado, então aqui conta o presente. Tem a data de ingresso e logo abaixo a gente tem o freelancer, né? Freelancer, eu costumo fazer alguns projetos à parte com meus amigos, pessoalmente, algo mais solo mesmo, somente comigo no desenvolvimento. Então é algo que eu continuo fazendo a parte do estágio, né? Então é algo que está acontecendo ali por trás também. Abaixo de cada sessão, né, de cada experiência, a gente tem um sobre bem pequenininho, um resuminho do que eu atuo, do que eu faço. Então, na parte da esquerda, é isso. Logo na direita, a gente tem a parte da formação acadêmica. Então, a gente tem bacharelado em ciência da computação, Centro de Ensino Unificado de Brasília, que seria o CEUB. Aqui embaixo, assim como tem na experiência profissional, a gente também tem na formação acadêmica. O layout ele segue o mesmo. Então, eu tenho a data de ingresso e a data futura de formação. Futuramente, eu até penso em colocar uma seção de cursos. Só que é algo que eu ainda estou pensando. Eu penso em abrir um terceiro bloco aqui, né? Nessa parte de baixo. Então, fazer um bloco horizontal, pegando os dois assim juntos. Daqui até aqui, como foi mostrado no mouse. E colocar cursos. Então, ali eu listaria alguns cursos específicos que eu tenho. Mas é algo que eu ainda estou pensando para o futuro. Logo abaixo, a gente tem o rodapé, que seria o footer, falando na linguagem mais técnica. Então, eu fiz uma mesclagem de footer com uma aba de contatos, uma seção de contatos para a pessoa estar entrando em contato diretamente com a minha pessoa. Então eu tenho aqui, vamos conversar. Estou sempre aberto a discutir novos projetos, oportunidades criativas ou parcerias. Então logo abaixo eu coloquei o e-mail, telefone e GitHub e a página do LinkedIn. Cada linkzinho desse redireciona para o site, assim como aqui no início faz. Então é algo básico em si. Eu tenho o e-mail e o telefone. Aqui no final do rodapé eu tenho desenvolvido por Gabriel Souto direitos reservados. Em si o portfólio é isso. É algo básico. Eu consegui agregar tudo que foi pedido, né? Tudo que foi solicitado pelo professor em uma página única, né? Sem precisar criar rotas, sub-rotas, né? Então, vamos supor aqui na Navibar, projetos. Em vez de eu ter essa seção, tem uma rota secundária para uma página barra projetos, né? Então eu consegui criar tudo numa landing page certinha, tudo encaixadinho, da melhor maneira possível e deixando com visual clean e fácil do usuário navegar, né? Então ficou algo bem fluido. Então, eu queria ressaltar aqui nesse final, se você está assistindo, seja professor ou alguém que me conheça ou alguém da minha turma, peço que você comente aqui nos comentários abaixo do vídeo, né? O seu feedback sobre o meu portfólio. Se você mudaria essa inicial da intro, se você mudaria o sobre, se você incluiria o botão do currículo lá embaixo, como posteriormente eu tinha falado, né? Anteriormente, no caso, eu tinha colocado e removi. Se você mesclaria o footer junto com a parte de contato, se você implementaria algo à parte, né? Então peço que você tenha esse feedback nos comentários para que eu possa estar melhorando meu desenvolvimento, para que eu possa estar criando um portfólio de uma maneira mais intuitiva possível, para que as pessoas não tenham dúvidas na hora de navegar. Então, eu faço o fechamento, né, da apresentação do meu portfólio. Agradeço por você ter assistido até aqui e tchau.